Fala galerinha ligada aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Já deixei chuva de likes. Eu sou a Bárbara Antônia e estamos aqui começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo aqui é muito legal, eu vou trazer um pouquinho da curiosidade do cinema pra vocês, de uma palestra que eu fiz. E eu vou trazer aqui também para vocês interagirem como curiosidade e também para saber um pouquinho mais de pertinho todo esse processo que eu tô trabalhando também. Principalmente para adolescentes e alunos interessados nessa área. Vou deixar aqui meu e-mail pessoal, tá? Porque aí depois da palestra, assiste até o final e vocês, se tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá que eu vou responder vocês. Vamos dar um panorama geral dessa área que é muito ampla. Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho, ver um pouquinho do que encaixa, do que não encaixa. Porque quando se fala de cinema, a gente ainda fica muito confuso quando se trata do audiovisual brasileiro. Então a gente sempre remete, né, aos blockbusters americanos, filmes de super-herói, filmes de ação, coisas que a gente geralmente vê na mídia. Então agora tá começando a mudar aí no cenário atual, mas a gente ainda tem essa barreira, uma grande dificuldade, assim, tanto na questão da produção do audiovisual brasileiro, distribuição e tudo, e até quando a gente vai nos cinemas, as salas de cinema são praticamente todos filmes estrangeiros. Agora, se eu não me engano, tem 2 em cartaz brasileiros, né, que é o Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, e o Vitória. No ano passado eu fui aprovada, né, no edital da lei do Paulo Gustavo, que eles aprovaram a ideia do meu roteiro. Então, como que é isso? Eu entro no edital, o governo entra com uma verba, né, dando esse suporte financeiro para você desenvolver. O meu projeto era o desenvolvimento de uma curta-metragem. Então, eu consegui passar nesse edital para desenvolver o meu curta-metragem. Agora, eu tô finalizando já essa parte, né, de correr atrás da pesquisa, do argumento, sinopse, história completa, roteiro, personagens, desenvolver todo o projeto certinho, entrar em outros editais para assim ter, né, a captação de mais verba para conseguir fazer a produção do curta, né? Então, assim, ainda é a parte do roteiro, é a parte que sem o roteiro você não faz o filme. Sim, é muito. Tem alguns documentários que não utilizam roteiro, mas a maioria dos projetos utilizam roteiro, tá? Até no documentário, assim, tem algumas ideias, alguma estrutura para te guiar e não ficar totalmente perdido. Essa lei do Paulo Gustavo foi um incentivo pra gente estar aqui conversando um pouquinho sobre cinema hoje. Fala um pouquinho de mim, se vocês, né, pra quem ainda não me conhece muito bem, não sabe com que eu trabalho. Até pra vocês que me conhecem, eu acho que é uma área que eu não falava muito, né? Eu deixei por um tempo um pouco de lado, não tava mexendo nos meus projetos. Eu sou formada, né, em comunicação social, em cinema e audiovisual. Formei na primeira turma da PUC Minas, então se você for estudante da PUC Minas, vai lá no prédio 13, que tem lá a plaquinha com meu nome, tá lá, Bárbara Antônia, tira uma foto lá. Na primeira turma que formou de cinema, eu nasci em 96, tenho 28 anos, esse ano faço 29 e a gente fica assim, né, contando os reloginhos. Desde muito nova, né, desde 5 anos de idade, eu comecei a pintar quadros com meus pais, eles são artistas plásticos, então eles pintam. Então eu sempre acompanhei eles assim ao longe, comecei a pintar um pouquinho, gostar e me aprimorar, assim. Hoje já fiz técnicas de acrílica, que era o que eu mais mexia. Aí pouco recente, né, eu comecei a mexer um pouquinho com aquarela, experimentar. E agora eu tô imergindo assim no óleo, que é um processo mais demorado, mais detalhista, e eu tô gostando bastante também de me aprofundar nessa área, né, das artes, que eu sempre gostei muito, e me vejo assim também querendo fazer minhas exposições próprias, e que hora que vocês possam acompanhar em breve, né, eu expondo meus quadros para vocês com obras autorais. Quem me acompanha nas redes sociais, né, sabe que eu sou criadora de conteúdo, a gente faz, né, os vídeos de receita, os vídeos de lifestyle, de treino, sempre incentivando vocês, né, a ter esse equilíbrio da vida, a gente
sair, se divertir, trabalhar, estudar, mas também cuidar da nossa própria saúde, porque sem a nossa saúde física, a nossa mental também não fica boa. Então, esse equilíbrio é sempre muito importante em tudo que você for fazer, gente. Não é só em trabalho, projetos, mas seus relacionamentos, seja com sua família ou com seu cônjuge, tudo funciona assim, à base do equilíbrio, não tem jeito. E a gente, claro que a gente peca às vezes, mas a gente tem que às vezes saber também dar um passinho pra trás, respirar e dar uma continuidade. E essa área do roteiro que eu quero mais focar, sabe? Nos meus projetos. Tô com um projeto, eu falei com vocês, né, recentemente, que eu tinha com vontade de fazer o meu livro de poesias e trazer pra vocês. Eu ainda tô com esse projeto, só que tô participando de alguns editais. Então eu não posso mostrar ainda pra vocês, porque senão é até desclassificado desses editais. Então, deixando passar esses editais e tudo, a gente torce para que a gente, né, consiga passar em alguns que consta com publicação, evento de lançamento e tudo. Mas se não for esse caminho, quero lançar aqui do mesmo jeito pra vocês, né, que são coisas tão íntimas, que são meus poemas, que eu gosto muito, e é uma área que eu sempre fui apaixonada, tanto que nesse meu livro de poema tem poemas antigos, meus primeiros poemas, tem alguns, tá? Eu consegui trazer eles também pra cá, tem poemas recentes, tem poemas um pouquinho mais antigos, mas não tanto. Então, assim, tá muito legal e eu tô doida pra poder trazer pra vocês. Mas por enquanto a gente vai ter que segurar esse projeto, mas tô desenvolvendo também, além do curta-metragem, um piloto de uma série. Também tô participando de concursos e editais. Espero que a gente tenha boas notícias em breve. Se a gente não tiver nessa área, a gente vai continuar escrevendo, vai continuar tentando. A gente não pode desistir. E esse é o meu sonho, sabe? Eu fico muito feliz quando eu faço isso, eu tenho esse resultado e eu falo, poxa vida, outras pessoas, quando a gente tem, né, um resultado edital, um prêmio, alguma coisa assim, a gente tem esse retorno, esse feedback, a gente fala, poxa vida, o que eu faço com tanto gosto tá dando resultado e outras pessoas gostam também. Então não sou só eu. Então isso é muito gratificante. E eu acho que talvez essa seja a minha grande paixão, assim, que seja escrever. Ainda não sei se tem que escolher alguma coisa, eu gosto de muitas coisas, mas por enquanto essas são minhas vontades maiores, né? Fazer a minha exposição, minha primeira exposição autoral, fazer a publicação do livro de poesia e fazer esses meus roteiros, e vamos caminhando e ver pra onde que a gente vai, né? A gente espera ir muito mais além também. Bom, como falei com vocês, né, sou formada em comunicação social com habilitação em cinema. E quando a gente fala um pouquinho sobre isso, a gente pensa logo, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um ramo maior, né, tanto na atuação e tudo, quanto na área de produção também. E já era assim quando eu formei e continua sendo. Às vezes muda um pouquinho, mas pouca coisa, mas o grande núcleo continua sendo Rio, São Paulo, tá? Eu vou falar um pouquinho da comunicação social, várias habilitações, né? Temos o jornalismo, as relações públicas, que é a publicidade, rádio e TV, que, se eu não me engano, tem mais em São Paulo, não sei se ainda tem aqui, o RP e o cinema. O cinema é o mais recente deles. Como a minha primeira turma ainda na PUC Minas foi aprimorando, né? O curso foi se aprimorando e hoje ele é muito mais consolidado também. Como eu fui a primeira turma, que teve muitos experimentos, alguns testes, algumas coisas que precisariam mudar, mas que foi essencial, né? Pra dar uma alavancada aí. E ainda não tem, se não me engano, só cinema na UFMG, mas tem bolsas de estudos que, se eu não fosse bolsa de estudo, eu não teria conseguido formar, né? Meu pai conseguiu pagar pra mim até metade do curso, chegando metade
estava muito apertada, ele falou que eu teria que parar o curso e eu queria formar na minha primeira turma. Fui atrás de bolsa, consegui uma bolsa que hoje não existe mais, mas que na época foi fundamental para mim continuar e conseguir formar. Então, sempre tem bolsas, pessoas querendo ajudar pessoas. Então, se for seu sonho, não desista, tá? Se for questão financeira. Temos outras áreas, né, como cinema de animação, teatro, artes visuais e design, que são, né, essas áreas da criação, que mexem com a criatividade, que às vezes a pessoa confunde um pouco com o cinema em si, que é da questão da produção, né, e não da realização. A minha grade de cinema tinha, né, matérias de cinema de animação, mas também foi uma matéria só e não dá pra você aprofundar em tudo, em toda a gama da animação que precisa, sabe? Por isso que eles fazem um curso separado, né? Tanto de design, que é voltado mais para o design gráfico e tudo, o teatro, que é a atuação. Muitas pessoas confundem quando você fala, faço cinema. A pessoa confunde com teatro, porque no teatro tem, né, atores de teatro e atores para cinema. Mas, de qualquer forma, para você ter, né, a carteirinha lá do teatro, de atores, você precisa ser formado em teatro ou fazer algum outro curso. E o cinema não enquadra nisso, o cinema é mais a parte técnica. Bom, o que enquadra, então, no cinema? Quando a gente fala de cinema, o que a gente pode imaginar, o que eu poderia falar para vocês se adentrarem um pouco mais nesse ramo. Longa, curta-metragem, média-metragem, séries, qualquer tipo de série, tá, gente? Videoclipes, também entra em propagandas, vídeos para redes sociais e muitas outras. O cinema é uma área muito ampla. Todas essas áreas que a gente falou aí mexe com a criatividade, mexe com a comunicação, mexe com a nossa criação. Então não tem jeito. Todas elas meio que são interligadas. Bom, um pouquinho do cinema. Temos a direção, o roteirista, que no meu caso eu gosto muito, a direção de fotografia, direção de arte. Eu também gosto muito dessa área de direção de arte, tá? É uma área que é mais na área da produção, assim, que já tá lá no meio do filme. Não é tão introspectivo quanto do roteiro, quanto o trabalho do roteirista, mas também gosto bastante, que mexe nesse aspecto visual. A produção, o editor, o som e a distribuição. Eu tô falando aqui um pouquinho geral de tudo, porque é muito amplo, e eu vou passar um pouquinho em cada um para vocês verem. O roteirista é o ponto da partida de qualquer produção audiovisual, sendo responsável por transformar ideias em narrativas estruturadas. Ele cria a base da história, define personagens, o enredo, o diálogo, que guiarão todo o projeto. É um trabalho criativo e técnico, que exige sensibilidade narrativa e domínio de ferramentas prescritas de cinema, TV, teatro e outras mídias. Essa área do roteiro, que é mais introspectiva, que é o ponto, né? É o ponto inicial de tudo, é a ideia. Então, se você tem uma ideia que você fala, nossa, eu queria fazer isso, você começa com um roteiro. Começa a escrever, pega um caderninho, um bloco de notas, sabe? E começa a escrever sua ideia. Não deixa passar, senão isso pode virar alguma coisa. Direção. A direção é, né, a cabeça de tudo. É o que vai ali guiar todas as outras áreas. Depois do roteirista, né? A direção provavelmente pega esse roteiro, ou se não for o diretor que escreveu o roteiro, pega esse roteiro e começa a contratar as pessoas, ou contrata um produtor para contratar as pessoas, mas geralmente o diretor, ele não é o contratado, ele gosta de contratar, ele gosta de trabalhar com aquele diretor de fotografia, ele gosta de trabalhar com aquele produtor. Então, assim, tem exceções, tá? Claro, toda regra tem sua exceção, mas geralmente é assim. O diretor, ele já tem uma equipe com quem ele gosta de trabalhar, com quem ele trabalha, e o diretor é o principal responsável pela visão artística da narrativa do projeto. Ele pega aquele roteiro, ele analisa, ele vê como ele vai direcionar tudo, né? Ele lidera a equipe criativa e técnica para garantir que a história seja contada de maneira desejada, unindo atuações, cenografia, figurino, fotografia, som e montagem. Normalmente o diretor,
ele vai guiar, né, os atores ali para fazer a atuação do jeito que ele quer, do jeito que ele interpretou aquele roteiro. Às vezes ele tem ajuda de produtor de elenco, tá? Só que não é sempre, e tem diretores que preferem trabalhar sozinho, só o diretor e o ator. A direção de fotografia é quem mexe mais com a parte da câmera. Então, ele é responsável pelo visual das imagens, pelo enquadramento. Trabalhando em conjunto com o diretor, ele utiliza luz, câmera, lentes, enquadramentos para transmitir as emoções e temas desejados. Então, aquela fotografia, né, aquele enquadramento específico, tudo é o diretor de fotografia com o diretor ali, ó, no ouvidinho, na cola. A produção, né, a produção tem tantas partes da produção, gente. Eu trouxe duas aqui um pouquinho, tá? Mas tem pré-produção, tem pós-produção, tem assistente de produção, tem vários, tá? Mas eu trouxe duas aqui importantes e principais, que é a produção executiva, que é a questão do financeiro e tudo, e a produção geral, que vai botar a mão na massa ali, na parte de correr atrás de alguma coisa pro filme. Então, ele é a espinha dorsal de qualquer projeto audiovisual. Ela garante que tudo acontece dentro do prazo, orçamento, visão criativa. O setor de produção engloba desde a concepção da ideia até a finalização e distribuição da obra. A produção tá ali correndo desde o começo até o final, ela não para. A produção é aqui mais rala, viu? Ela tá o tempo todo assim na correria. A direção, o editor é responsável por dar o ritmo, fluidez e coerência à narrativa, garantindo que cada corte e transição sirvam à história. Ele trabalha em colaboração com o diretor, quando já não é o diretor, tá, que faz. Eu vejo muitos trabalhos, principalmente aqui no Brasil, com a equipe mais reduzida, que o diretor mesmo gosta de ir lá na ilha de edição, se tranca lá e fala, eu que vou editar esse som, efeitos visuais para dar produto final de alta qualidade. Material bruto, a montagem, as transições, o tratamento de cor, a sincronização, quando tem algum diálogo extra também entra, tá? Efeitos, então a edição muito. O som, né? Cada elemento desempenha um papel único na narrativa, evocando emoções, dando ritmo e criando a atmosfera que reforça a história. A trilha sonora, o desenho de som, o diálogo de voz, a sonoplastia. A direção de arte, outra área que eu gosto muito, que é a identidade visual, o conceito criativo, né? É criar cenários, figurinos, a ambientação que reflita o período histórico, a atmosfera ou o tom do filme. Então, na direção de arte temos a maquiagem, o figurino, a cenografia, objetos cênicos. Normalmente aí também enquadra o continuista, tá? Geralmente o continuista faz parte da direção de arte. O visual, o conceito do filme estético. E temos a distribuição, não menos importante, né? Mas super importante, que é através das distribuições que chega nas telas, que chega, né? A gente tem acesso a editais, a festivais, premiações, né, tanto na plataforma online ou no cinema, ou até mesmo nos streams. Um dos concursos provas, por exemplo, de roteiro, você tem a sua história, a sua narrativa. Se você for selecionado, tem um pitching com várias produtoras, tem a Netflix, tem produtoras de TV, tem produtoras internacionais que podem comprar a sua ideia, seu roteiro. É uma proposta muito interessante, porque é através, né, desses editais, desses festivais, que você consegue distribuir seu filme para outras pessoas. Hoje em dia temos, né, coisas online como o YouTube, que ajuda muito nessas questões, mas nós precisamos também de estar nesses festivais, de estar nessas premiações, para conseguir atingir um outro público, uma outra camada, chegar em festivais, em eventos, né, para assim a gente conseguir subir cada patamar. Falei um pouquinho aqui do geral do cinema para vocês, um pouquinho de curiosidades, um pouquinho de cada área, do que trabalha, né, bem geral, porque é muito mais detalhado cada, né, poderia trazer aqui umas coisas bem específicas também. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você não tiver inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber novas notificações.
já deixa chuva de likes. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Vou deixar no meu e-mail também. Vocês podem mandar e-mail pra mim. Se você é um adolescente que tá querendo, né, se ingressar nessa faculdade de cinema, pode me mandar e-mail também, que eu vou ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e beijo e até o próximo vídeo.